Fala, galerinha! De novo, tô com uma câmera ruim hoje. Vamos lá pro tradezinho. Tradezinho de hoje, eu vou explicar a técnica que eu utilizei. Primeiro, hoje, na abertura de hoje, eu vou preparar um conteúdo de abertura para vocês, tá? E, obviamente, sim, vou vender, né? Mas para auxiliar vocês que já têm conhecimento, né? Pelo menos conseguir melhorar a abertura do dia, né? Então, o negócio é o seguinte: abrir aqui o gráfico, já pensando nos últimos 2 movimentos da sexta-feira, claramente, né? Quando eu vou fazer o meu trade, eu olho o dia anterior para ver se o dia anterior ele foi fluido ou se ele foi enrolado, que eu falo truncado, né? Eu chamo de truncado. Truncudo não, truncado. E o dia anterior para mim, né, a sexta-feira, ela foi bastante fluida, né? Eu acabei limpando aqui as flechinhas, mas eu fiz essa venda aqui, né? Foi um dia bastante fluido para mim. Então, o trade de hoje tinha tudo para ser um trade tranquilo, né? Os meus objetivos, né? Se eu não fosse fazer meta fixa hoje, estaria até aqui embaixo, né? Em 950. Então, assim, tem bastante vácuo livre, né? O meu objetivo estaria aqui, mais ou menos, ó. Então, eu tenho mais 600 pontos aí, né, num trade para carregar. Só que como eu tô fazendo, eu tenho objetivos de meta fixa até o final do ano, então é assim que eu faço, abertura, pego um pedaço e tá ótimo, né? Olha lá, tanto é que ele tá indo a meu favor, bem na região que eu fechei. Como todos os dias da semana passada, da retrasada que eu gravei esses trades para vocês, acontece do mesmo jeito. Por quê? Porque eu vou a favor da força, né? Eu vou a favor da força do dia, né? Então, no agora, né, no momento de hoje, eu vou na direção da força do dia. E onde é que eu olho a força? Eu olho nos múltiplos tempos gráficos, né? Nesses últimos dias eu estou olhando o M30 para fazer entrada no M3 ao M1, depende de quem é que está melhor, né? Então eu gosto de olhar o passado para enxergar onde é que está a força, beleza? Então, no passado, a minha força indicava que esta abertura, né? Essa abertura iria pelo menos fazer o que a gente está fazendo desde a semana passada, né? Todo dia a mesma coisa, um fechamento de gap, que é um padrão que o índice está usando agora, no último mês. Então, ele está o mês inteiro, praticamente setembro, fazendo este padrão de fechamento de gap. Então, é assim, para o resto da vida, se eu aprender a técnica de fechamento de gap, eu estou livre? Não. Este mês, ele está fazendo esse padrão. Porém, se ele entrar num outro padrão no mês que vem, se você só sabe esse, você se ferrou, porque você vai quebrar o próximo mês, né? Ganhei dinheiro esse mês, virei trader, yes, estou muito fodido. Não. Porque se ele mudar o padrão no mês que vem e você não sabe alterar os padrões de acordo com a movimentação do mercado, você quebra a tua conta. É o que acontece com os robôs, né? O que os robôs fazem? O ser humano vai lá, coloca uma técnica no robô que ele fez um backtest e foi bem em determinado ciclo. Porém, quando sai daquele ciclo, o robô quebra. Por que o robô quebra? Porque ele sai totalmente do padrão que o ciclo, né, sai totalmente do padrão que o robô está treinado para fazer, tá designado para fazer. E aí quebra. Entendeu? Então, você tem que saber, sim, leitura, compreensão de texto, galera. Lembra que você não gostava de ler na escola para compreender o texto, para conseguir responder, ou para conseguir passar no vestibular tinha que saber ler, saber compreender texto. Para conseguir fazer uma redação, você tem que saber compreender texto. Então, se você é uma pessoa daquelas que odiava ler, você vai ter certa dificuldade de entender a compreensão
do mercado, a compreensão da força do mercado. E aí você busca o quê? Você busca ferramentas que tirem essa necessidade de você. Porém, um setup também tem que estar, ele tem que estar, não, ele está dentro de um contexto, né? Então, para você encaixar o teu setup, você tem que entender o contexto. Por isso que é extremamente importante entender o contexto onde você está inserido. Então, como é que eu entendi o contexto onde eu estava inserida hoje? O contexto no M30 indicava para mim que ele ia fazer um movimento de volta no M30. Grande possibilidade de, no mínimo, fechar o gap e ir um pouquinho mais para baixo, que é onde ele acabou de travar agora, né? Então, ó, até aqui, para mim, era certeza absoluta que ele chegaria de acordo com o movimento que ele estava vindo. Então, ele tinha que fazer uma correção de pelo menos até essa região para tentar fazer uma alta de novo. Mas essa correção, dependendo do jeito que ela vem, ela implica em destruição da força do topo e continuação da força de queda. Então, é o que ela tá o que ele vem me mostrando, né, até esse momento. Por isso que o meu gain estava abaixo. Vocês reparem que o meu gain estava abaixo do fechamento do gap, né? Ele não estava fechando o gap, estava abaixo, né? Então, foi essa a minha lógica de que ele ia fazer pelo menos no mínimo essa correção aqui, né? E essa correção aqui seria a minha correção máxima, fantástica, ideal, que se ele viesse numa porrada só, ele me pegaria. Por isso que eu não deixo o stop gain, né? Porque eu quero participar das pernadas caso ela venha. Então, se vier uma pernada muito forte, o meu gain eu não tô com gain travado na pedra. Eu vou participar da pernada. Mas se a pernada forte não vier e eu já vou bater para sair, beleza, não tem problema. O meu gain tá garantido, é isso que importa, né? Porque a meta fixa ela serve para isso, para garantir o seu gain e você pegar uma rebarba caso aconteça antes de dar o seu gain. Ah, mas aconteceu depois do meu gain. Legal, você sabia que ia descer, só que você bateu a sua meta, você tem objetivo, você tem disciplina e tá feito. Então, esse fechamento de gap aqui, né, foi baseado numa falha de topo, num padrão falha de topo, num padrão que ele vem fazendo o mês inteiro, o mesmíssimo padrão, né? Onde que estaria o stop? O stop estaria se ele fizesse qualquer movimento acima da abertura que me indicasse força para cima, né? Eu ia sair uma reversão, uma falha de fundo, qualquer coisa importante que me indicasse que ele iria subir, eu fecharia o trade. Então, no máximo, o meu trade, né, ele teria... Eu entrei aqui, né? Ele teria um stop muito curto, cara, 50, né? Olha, 50 pontos. Vamos supor que, né, que aparecesse uma porrada e aí ele iria me tirar na máxima do dia com 120 pontos de stop, né? E eu peguei, se eu não me engano, 250 pontos aqui. Vamos ver. Nada, foi mais, 300 pontos. Então, 100 pontos, 120 pontos de stop de stop inicial, porque conforme o mercado vai andando, meu stop vai alterando junto com o movimento do mercado, né? E para 300 de gain, né? 300 no mínimo, né? Mas ele podia vir, ó, até aqui embaixo com facilidade. Então, 834 era o meu espaço livre hoje, tá bom? Então, técnicas usadas hoje. Fechamento de gap de novo. Em zona. Então, fechamento de gap utilizando 1 minuto, né? Em zona de força. A força, onde que eu busco a força? Eu busco a força no M30. Então, se você quer saber como é que eu faço para buscar a força no M30, eu marco zona de suporte e resistência. Se você observar essa região é uma resistência, porque, para mim, ela impulsiona o mercado para baixo. Ela empurra o mercado para baixo. Então, eu observo dentro dessa região o momento de abertura. O momento de abertura, onde foi? Foi numa região em que ele pode fazer uma reversão e conseguir ir lá para cima, ou ele foi numa região que mostrou fraqueza dessa movimentação e ele vai querer ir para baixo de novo. Então, isso aqui é zona para mim
de resistência absoluta, daqui é muito difícil de passar, né? Porque eu enxerguei fraqueza na movimentação verde, fraqueza nessa movimentação verde e força na queda, né? Pelo menos no momento inicial. Então, eu baixo para o M10. Se vocês observarem o M10, olha a abertura onde foi. A abertura foi bem numa região onde iniciou essa super queda, né? Então, isso já me faz pensar de que pelo menos um pullback para fechamento de gap eu vou ter com folga e com facilidade. Então, eu faço esse pullback para fechamento de gap para meta fixa. E se eu quero carregar trade, que daí é a segunda fase do trade, né? Seria um trade para eu ficar mais tempo posicionada, mais de uma hora, o dia inteiro posicionada, eu faria o quê? Eu iria aqui para baixo, né? Eu iria fazer trailing stop, que daí já é uma segunda fase de entendimento, já não é a meta fixa, tá? O trailing stop ele já não é para meta fixa, a não ser que seja para defender o seu trade. Então, eu iria fazer um trailing stop buscando aqui, ó, 104.940 e dependendo do que ele fizer no H4, ó, eu buscaria até aqui, ó, 103.950. Beleza? Então vocês viram que eu trabalho em 3 fases, né, de pensamento. A fase 1, que é a fase da meta fixa. Então, onde está o gain fácil do dia? Então, eu procuro a zona fácil, o gain fácil, que seria a zona de vácuo livre e certeiro, né? Dentro do contexto geral, onde é que está o meu gain fácil? Onde eu posso posicionar a minha entrada para pegar um gain mais fácil, um movimento mais fluido, mais livre. Isso eu ensino para os meus alunos desde o princípio. Pega o gain fácil, que é o dinheiro mais simples, né? Não cheio de carregar trades, sabe? Aquele cheio de detalhes. Não, eu não quero detalhes. Para meta fixa, eu quero o mais simples possível, né? Então, é a fase 1 do pensamento do trader. Para mim, quando você é um trader apto para fazer meta fixa, você consegue enxergar uma meta simples, uma meta fácil, uma meta rápida para bater e sair do mercado, não fazer mais nada. A fase 2 seria onde você enxerga pelo menos 2 metas fixas, 3 metas fixas que você vai conduzir. Então, você conduz o trade, né? Durante o período da manhã, por exemplo, durante uma movimentação fluida até ela esgotar. Então, você não corta o trade antes da movimentação esgotar. Você conduz o trade pela movimentação até que essa movimentação se esgota. Beleza? E a fase 3 do trader para mim, então isso aqui são fases do trader, né? Fases do trader. Então essa fase 3 para mim, qual que é essa fase do trader? Essa fase 3 para mim é onde ele já consegue transformar um trade, um day trade, né? Um trade que inicialmente era um trade meta fixa em trade swing, né? É um trade longo, um trade complexo, um trade onde ele olha um H4, por exemplo, e ele vai pegar uma falha nesse topo e vai carregar o trade até lá embaixo. Então, seria a terceira fase, né? Durante o meu treinamento, eu conduzo os meus alunos exatamente com essa linha de raciocínio, até o final dos 4 meses, para eles chegarem nesta linha de raciocínio. Beleza? Mas, no início do treinamento, eles estão na fase 1, né? No meio do treinamento, eles chegam na fase 2 do trader, né? Um trader que já consegue enxergar mais de um vácuo livre, e no final do treinamento, eles enxergam do ponto inicial até o ponto final do trade, né? Já num tempo maior, onde eles conseguem fazer pegar um vácuo livre maior, vácuo livre mais fluido em tempos maiores. Então, o meu objetivo como educadora é fazer com que o trader entre comigo na fase 1, então, trader nível 1, então, o trader nível 1, que ele vá conduzindo o seu raciocínio até o trader nível 2. Então, vocês observam que o trader nível 1, ele já consegue fazer uma meta fixa, e ele já consegue fazer um dinheiro num vácuo livre, fluido e certeiro. Exatamente que nem o fechamento de gap que eu fiz hoje.
Um trader fase 2, ele já consegue conduzir o trade um pouco mais, porque ele já consegue fazer um trading stop, ele já sabe como é que ele vai se posicionando e a reversão da força que vai tirar ele. Não vai ser a meta fixa dele, vai ser a reversão da força, né? Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui? Quando eu executo o trade corto, eu estou executando a fase do trader 1. Né? O trader iniciante, para mim, dentro do meu treinamento, ele sabe fazer uma meta fixa, ele corta a meta fixa. Quando ele chega no segundo degrau, ele já não corta mais a meta fixa, porque ele sabe conduzir o trade até a força esgotar. A força do primeiro movimento, né? Então, ele pega 2 vácuos livres, ele pega talvez 3 vácuos livres, dependendo da força do dia. Né? E quando você chega no nível 3, é o trader nível 3. O que um trader nível 3 faz? Um trader nível 3, ele já consegue enxergar os tempos maiores, ele já consegue conduzir um day trade durante toda a movimentação. Ele pega toda a força, ele vai no escorregador, né? Naquele toboganzinho, ele vai e volta. Então, ele sabe a diferença de reversão, de pullback, ele sabe qual que é a tendência dominante, ele vai carregando o trade conforme a tendência continua mostrando para ele que é forte, que não falhou, que ele vai. Então, ele fica mais tempo, às vezes ele fica 1 dia, 2 dias, 3 dias no trade, até que ele cumpra toda essa movimentação aqui, ó. Vocês estão vendo que é o H4 que eu estou mostrando, até que ele cumpra, por exemplo, uma movimentação até o fim, né? Então, ele observou que este aqui é o vácuo livre, né? Onde que está o vácuo livre aqui? Está todo sujo o meu gráfico, mas dá para mostrar para vocês. Vamos supor que ele viu aqui, ó, um vácuo livre entre 105.414 até aqui, ó, 104 e 104.200 mais ou menos. Então, do 104, ó, do 105.400 até o 104.200 são 1.000 pontos. Então, ele vai pegar um movimento fluido de 1.000 pontos, por exemplo, de 2.000 pontos, por exemplo. É o trader fase 3, nível 3, é onde eu quero chegar com o meu aluno. Quando ele estuda comigo, o meu treinamento, quando ele faz a mentoria toda comigo, eu quero que ele chegue no nível 3. Trader 3, né? Ele tem que chegar no nível de conhecimento no Trader 3, mas ele pode escolher ser um Trader nível 1, ou um Trader nível 2, ou sim um Trader nível 3. Ou ele pode escolher fazer swing no nível 3, né? Em outra conta, né? Numa corretora que te dá a possibilidade de ter 2 contas abertas, por exemplo. E ele pode escolher fazer o day trade dele no nível 1, que nem eu, por exemplo. Esse mês eu estou fazendo trade só no nível 1. Eu pego de 250 a 300 pontos no índice todos os dias, fazendo 1 ou 2 trades, fecho o meu carrinho e é só o que eu faço no dia. Então, quando eu vejo uma possibilidade de swing, em outra conta eu abro a possibilidade de swing e eu faço o trade mais longo. Entendeu? Então, dentro do meu entendimento como educadora de traders, o que eu penso? Que você tem fases de aprendizado, você como trader tem fase de conhecimento e também tem fase de objetivo, né? Então, um trader iniciante, ele tem que ter como objetivo fazer dinheiro. Então, a fase do trader 1 seria o objetivo, conseguir enxergar um vácuo livre para fazer os trades com eficiência e pegar o dinheiro dele e encerrar o dia. E continuar estudando para aprender a ser um trader nível fase 2, né? Um trader 2, nível 2, onde ele pega mais de uma meta fixa por dia com facilidade. Para que ele chegue, e continue estudando, para que ele chegue num trader nível 3, onde ele consegue enxergar como é que o dia todo vai caminhar e ele trabalha o trade dele para conseguir percorrer todo o dia, fazendo um swing, fazendo um trade com mais... esgotando toda a força daquele trade, né? Sem ficar com medo, sem pensar em, ai meu Deus, sem ficar com medo do mercado. Não, ele anda com o mercado, ele sabe por onde o mercado está caminhando, ele sabe até onde o mercado vai, ele caminha com a movimentação, até que a movimentação fala para ele, olha, eu esgotei, eu vou parar por aqui, então fecha o seu trade, porque a partir de agora eu vou reverter. Se você quiser reverter comigo, reverta. Se você quiser finalizar o seu dia, finaliza aqui, porque eu não vou mais cair.
né? Então, assim, eu conto essas historinhas durante o meu treinamento para os alunos entenderem qual que é o meu objetivo com eles. Qual que é a meta fixa, qual que é pegar mais de uma meta fixa, mais de 2 vácuos livres, que seria a fase 2, entender a força, entender os pullbacks, entender o que é pullback, o que é reversão, que tem diferença, que você consegue segurar o trade mesmo se o mercado está lateralizando, mesmo se o mercado corrige, você não fica com medo, não fecha o trade porque você está com medo, né? Você mantém o seu trade porque você sabe para onde o mercado vai. Até que você chega na fase do nível 3, em que você passa por aqueles pullbacks que às vezes duram 1 hora, 2 horas e pega a finalização do movimento de cabo a rabo até o fim do vácuo livre de um tempo maior, né? De um H4, por exemplo, você pega uma puxada de 1.000 pontos, de 2.000 pontos, né? É um trader nível 3, né? Ele já consegue observar o todo e consegue trabalhar o trade dele no micro, né? No 10 minutos, nos 5 minutos, daí para ir trilhando o caminho com calma e tranquilidade, beleza? Então, esses são os meus objetivos como educadora. O que eu fiz hoje e o que eu estou fazendo com vocês desde a semana passada é nível 1, fase 1, meta fixa, fazer dinheiro, né? Então, no início do meu treinamento, eu tenho o objetivo de que vocês aprendam a fazer dinheiro com facilidade. Depois, aprendam a caminhar com o trade com facilidade e depois dominem a força e caminhem com o mercado com facilidade. Esses são os 3 níveis de traders que eu trabalho dentro do meu treinamento, beleza? E a minha intenção é trabalhar com vocês assim também, né? Aqui no YouTube. Me conta aqui nos comentários, qual é o teu objetivo inicial e o teu objetivo de vida? O que você gostaria de estar fazendo hoje? Você gostaria de ser o trader fase 1, que é o meta fixa, o 2, que consegue pegar mais de uma meta fixa por dia, ou o 3, que pega toda a movimentação do dia? O que você gostaria de estar fazendo agora? E qual é o teu sonho como trader? O teu sonho como trader é só pegar a sua meta fixa, fechar e ir fazer outra coisa, que seria o trader nível 1? Ou você gostaria de pegar várias metafixas do dia, mais, por exemplo, só até a hora, só durante 2 ou 3 horas por dia, daí fechar o teu computador e não fazer mais nada? Ou você gostaria de fazer swings mais longos, né? De ficar posicionado 2 ou 3 dias, ou semanas, né? Ou pegar um trade do início ao fim do dia, né? Das 9 da manhã até as 18 horas, pegar toda a movimentação, né, completa, né? A tua satisfação seria sair quando o mercado fechou, ele esgotou, então eu vou fechar meu trade. Quem é você? O trader nível 1, nível 2 ou nível 3? Conta pra mim, beleza? Foi um prazer gravar esse conteúdo pra vocês. Espero vocês amanhã aqui comigo. Até mais. Tchau, tchau. Até lá. Tchau, tchau.